Keila, sabe aquela cena clássica de fim de ano? As lojas ficam lotadas, aí contratam um monte de gente extra só para o Natal. Sempre que eu vejo isso, eu penso, isso é trabalho temporário, né? O que a gente realmente precisa saber disso para não cair em pegadinha na prova? Pode, e você pensou certinho, Augusto. Esse é o exemplo perfeito. Um cenário clássico que as bancas de concurso adoram usar. Para a gente gabaritar isso, a gente precisa passar por tudo, desde o básico até aquelas pegadinhas mais comuns. Vamos começar pelo principal. Quando é que o trabalho temporário é permitido por lei? Então, o ponto de partida é o artigo 2º da Lei 6.019. E aqui, tem que decorar. O trabalho temporário só é permitido em 2 situações bem específicas. Não tem uma terceira, não tem exceção, são só essas 2 e pronto. Ok, a primeira hipótese é moleza de entender. Alguém do quadro permanente da empresa tira férias ou pega uma licença, e a empresa contrata um temporário para cobrir. Tranquilo. Mas e essa tal de demanda complementar? Exatamente. A demanda complementar é justamente o caso das lojas no Natal que você falou. É quando a empresa precisa de mais gente por um motivo específico que aumenta o serviço por um tempo determinado. E a lei ainda detalha o que é essa demanda. Olha só, ela pode vir de algo imprevisível ou, se for previsível, tem que ser uma coisa intermitente, periódica ou sazonal. O Natal é o quê? Previsível e sazonal. Bingo! É por isso que em questões como a Q 95 e a Q 96, que trazem esse cenário, a contratação é totalmente legal. A palavra-chave que resolve a questão é sazonal. Certo, entendi que pode contratar, mas por quanto tempo? As questões de prova sempre batem na tecla dos prazos, né? Sempre. Os números são a parte que mais derruba o pessoal. Então vamos focar agora nos prazos e nas regras que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. O primeiro número para decorar é esse, 180 dias. Esse é o prazo máximo inicial do contrato. E atenção, podem ser dias consecutivos ou não, tá? Isso está lá no artigo 10, parágrafo 1º, e foi exatamente o que a questão Q95 cobrou. E não para por aí, porque tem prorrogação. Esse contrato de 180 dias pode ser estendido por mais 90 dias, também consecutivos ou não. Só tem uma condição. O motivo que gerou a contratação precisa continuar existindo. Questões como a Q97 e a Q98 adoram testar se o candidato sabe dessa possibilidade de prorrogação. Beleza, entendi os prazos do trabalhador. Mas e a agência de trabalho temporário, a tal da ETT? Ela precisa ter alguma grana, cumprir algum requisito financeiro? Ótima pergunta. E sim, esse é outro número importante para nossa lista. A empresa de trabalho temporário precisa ter um capital social mínimo de R$ 100 mil. Parece um detalhe bobo, mas já apareceu em prova, como na questão Q96. E já que estamos falando em requisitos, as provas testam muito as formalidades. É fundamental saber que a ETT tem que ser pessoa jurídica e precisa ser registrada no Ministério do Trabalho. E o mais importante que cai toda hora, o contrato de trabalho temporário é obrigatoriamente por escrito. Contrato verbal é nulo. As questões Q94 e Q100 tentaram induzir ao erro com isso. Ok, o contrato está no papel, tudo certinho. Mas e os direitos de quem é contratado? E se a agência de temporários, a ETT, der o calote e não pagar o salário? Quem é que arca com esse prejuízo? Boa. O temporário tem direitos importantes, viu? E eles são equiparados aos dos empregados da empresa onde ele está prestando o serviço, que a gente chama de tomadora. Ele tem direito à mesma remuneração, ao mesmo atendimento médico, pode usar o refeitório. A questão Q97, por exemplo, colocou um personagem usando o refeitório justamente para testar esse conhecimento. E sim, ele pode atuar na atividade fim da empresa, sem problema. Agora, sobre a sua pergunta de quem paga a conta, a regra geral é a responsabilidade subsidiária. O que isso significa? Que a empresa tomadora de serviços só vai pagar as verbas trabalhistas se a ETT, que é a empregadora direta, não pagar e não tiver bens para quitar a dívida. A tomadora funciona como uma espécie de plano B. Ah, entendi. Então a empresa cliente não é a primeira a ser cobrada. Mas se essa é a regra, eu imagino que deve ter uma exceção, né? Quando é que essa responsabilidade vira solidária? Exatamente. E a exceção, meu amigo, chove em prova. A responsabilidade vira solidária em um caso bem específico: falência da empresa de trabalho temporário. Se a ETT quebrar, o trabalhador pode cobrar a dívida tanto dela quanto da empresa tomadora ao mesmo tempo. As questões Q95, Q97 e Q98 mostram como as bancas adoram tentar confundir responsabilidade solidária com subsidiária.
É um detalhe que vale ouro. Agora, Augusto, vamos para uma rodada rápida. Vou listar aqui as pegadinhas mais clássicas de provas sobre esse tema, sabe? Aquelas que os examinadores amam colocar para derrubar quem está desatento. Fica ligado. Beleza, tô pronto. Primeira situação. Meu contrato temporário acabou. A empresa onde eu trabalhei gostou de mim, mas a agência colocou uma cláusula no contrato me proibindo de ser efetivado por eles depois. Isso pode? De jeito nenhum. Essa cláusula é completamente ilegal. É o que a gente chama de nula de pleno direito. O parágrafo único do artigo 11 é claríssimo sobre isso. Essa é uma pegadinha super recorrente que já apareceu nas questões Q94, Q97 e Q98. A lei proíbe essa reserva de mercado. Entendido. Próxima pegadinha. Os funcionários da empresa resolveram entrar em greve. Para a produção não parar, a empresa pode chamar uns temporários para ficar no lugar dos grevistas? Não pode. A lei proíbe expressamente a contratação de temporários para substituir trabalhadores em greve. Pensa bem, isso seria uma forma de furar a greve, de frustrar o direito dos trabalhadores. É um ponto fundamental que foi abordado nas questões Q98 e Q101. A regra é clara: greve não é motivo para contratar temporário. Perfeito. Última pegadinha, então. Fui procurar uma agência para conseguir um trabalho temporário. Eles podem me cobrar uma taxa de cadastro ou, sei lá, uma porcentagem do meu primeiro salário por terem arrumado a vaga? Nunca. Isso é absolutamente proibido pelo artigo 18 da lei. A empresa de trabalho temporário não pode cobrar nada do trabalhador, a nenhum título. Essa é uma questão de princípio, mas que pode muito bem aparecer disfarçado numa alternativa de prova, como na Q98, só para confundir quem não está atento. E, para a gente fechar nossa revisão, Augusto, vou deixar um desafio no ar. A gente viu a regra da responsabilidade subsidiária, mas e se a tomadora de serviços for um órgão público, a administração pública? Como é que fica a responsabilidade dela se a ETT não pagar as verbas? A resposta para isso envolve a súmula 331 do TST e o famoso conceito de culpa em vigilando, que foi até discutido na questão Q101. É um ponto mais complexo que merece um estudo aprofundado. Fica aí a pulga atrás da orelha para a próxima revisão.